Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Prosseguindo então o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, nesta série que foi feita abordando este fantástico livro desde o seu capítulo 1 até o seu capítulo final, que é este que iniciamos hoje. Nós dividimos este capítulo também em 2 vídeos, para ficar melhor explicado e não tão extenso. E este capítulo ele vai tratar das penas e gozos futuros, ou seja, como pensarmos a vida depois da vida material, a continuidade na vida espiritual, o amanhã após a morte. Esse é um tema que muitas pessoas colocam sob uma condição muito relevante nas suas vidas e ficam jogando muitos dos seus problemas e das suas esperanças neste amanhã após a morte. Vocês que estão acompanhando o nosso estudo aqui no canal já têm uma noção de que a espiritualidade nos chama sempre para vivermos o presente, o aqui e o agora, da melhor maneira possível, procurando nos harmonizarmos com as leis da vida, com os conhecimentos que temos, fazendo um bom uso do nosso livre-arbítrio, trabalhando os nossos sentimentos, buscando nos conhecer, sem rigorismos, sem buscarmos uma perfeição que sabemos ainda não é uma condição possível nesse mundo, mas buscando sim o nosso crescimento, a nossa melhora enquanto seres humanos, buscando nos tornarmos o melhor possível a essa condição que temos, o nosso desenvolvimento. Diante disso, por uma questão lógica, a gente sabe que a vida será apenas uma continuidade. A morte não irá produzir nenhum fenômeno inédito, incrível, transformador. Ela é apenas um portal, que deixamos essa vida e iniciamos a próxima. Tudo o que acontece é a morte do corpo físico e a sequência da vida em que seguiremos com o nosso perispírito, que tem essa aparência que no momento estamos usando, e todas as nossas experiências. No plano espiritual, já sabemos também o que vai acontecer. É o grande momento do nosso estudo, daquilo que vivemos. Essa é a nossa grande tarefa no mundo espiritual. Analisarmos tudo o que fizemos e encaixarmos todas as pecinhas, porque lá teremos a nossa memória plena, saberemos as nossas experiências passadas de forma consciente e as propostas que fizemos para essa vida, e vamos então recolher o que de fato construímos na experiência recém-terminada. E é daí surgirão o nosso sentimento de felicidade, o nosso gozo, ou o nosso sofrimento, que serão simplesmente consequências dos nossos atos. Mas vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos esmiuça a respeito disso. Então Kardec começa questionando sobre essa ideia do nada, que infelizmente algumas pessoas ainda dizem guardar, ou dessa visão talvez nebulosa sobre o futuro além da vida física. E os espíritos são muito claros em dizer que nós repelimos essa ideia do nada, porque de fato o nada não existe. Então são poucas mentes que ficam concebendo essa ideia, mas que sim, sabemos que muitas vezes essa ideia para algumas pessoas é nebulosa ou é cheia de superstições, de um mundo muito diverso daquele que nós estamos experimentando agora, e isso também faz com que elas alimentem superstições neste nosso mundo atual. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas
e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, todos nós temos, sim, mesmo aqueles que negam, há uma intuição e há essa busca, por saber o que há além da morte física, que existe alguma coisa. Todos nós temos essa intuição, A ideia do nada tem algo que repugna a razão, nos diz Kardec no seu comentário. O homem mais despreocupado nessa vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Então, quem não viu ainda esta situação? Pessoas que muitas vezes vivem de uma maneira muito vinculada às questões dessa vida material, muito presas, somente às questões do dia a dia, ao que está no imediato, sem fazer nenhum momento de reflexão ou de cogitação sobre o que espera, Então, daí só vai fazer esse momento de reflexão no caso da morte de um familiar, ou nem nisso, muitas vezes vai ficar somente preso ao seu próprio sentimento, mas digamos que ele receba, por exemplo, um diagnóstico, um diagnóstico de uma doença fatal e breve, rápida, e aí ele vai ser obrigado a fazer esse momento de reflexão, sobre a vida, sobre o que vale a pena nessa vida e sobre o que o espera, e involuntariamente vai surgir esse estado de ansiedade sobre o que há no amanhã. Então, é sempre interessante a gente evitar esses estados de ansiedade e, graças a Deus, podemos fazer reflexões, porque temos vários, não é somente a doutrina espírita que fala na vida após a morte, temos tanto textos filosóficos como temos várias indagações científicas, estudando os casos de quase morte, os casos de reencarnação, enfim, procurando olhar para o que há além dessa matéria que nos encobre a visão muitas vezes. E aí, assim, crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali em vão. Então, como falamos, desde o início desse nosso estudo, a crença, a fé em Deus, uma fé raciocinada, não uma fé puramente cultural, aquela fé que é imposta, olha, tu acredita porque acredita, não, mas crer porque se faz uma reflexão sobre o mundo, porque se pensa, porque se vê que existe uma lógica na natureza, e que existe uma inteligência por detrás da vida, e essa inteligência é Deus. Então, quando nós passamos a estruturar o nosso pensamento, a nossa existência sobre essa base de segurança, que é a nossa relação com Deus e com a vida, é uma questão lógica sabermos que se existe um cuidado tão grande e tão minucioso com tudo que há na natureza, não seria diferente conosco. Por que haveria tamanho cuidado de nos proporcionar tantos meios de crescimento, de aprimoramento, e tudo isso acabar em nada, ser apenas uma passagem ao acaso, num nascimento e numa morte e acabou. Então, isso, é toda essa inteligência, todo esse cuidado que nos faz ver que existe um imaterial regulando o material que vemos. Isso também nos faz ver que existe em nós algo maior, Somos algo mais do que um corpo físico, e esse algo mais é o espírito. E o espírito, ele é imortal, já sabemos disso, já estudamos isso juntos, então já sabemos que este espírito ele tem toda uma trajetória de construção de si mesmo e de evolução, de desenvolvimento das suas capacidades. Estamos neste momento desenvolvendo as nossas inteligências, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, o nosso eu interior.
as forças do espírito realmente, e essa caminhada continua, né? Então, isso nos tira esse contrassenso, né, de pensarmos, bom, creio em Deus, mas essa insegurança a respeito do que acontecerá comigo mesmo depois da morte, né? O que é que eu represento na natureza? Então, quando nós temos essa visão da doutrina espírita, esse contrassenso não existe no nosso interior e sabemos, né, o que estamos buscando e o que estamos fazendo aqui nessa vida, né? Então, a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, que é exatamente o que eu estava falando. Nós nos entendemos como seres espirituais que estamos numa trajetória de evolução, e esta é uma experiência que estamos vivenciando, experiência que se repete inúmeras vezes para o desenvolvimento do nosso potencial como seres imortais que somos. E então, né, sabemos que essa vida do espírito prosseguirá na vida futura sem uma interrupção brusca, sem uma transformação para o mal ou para o bem, simplesmente por causa desse fato. É um fenômeno natural que experimentamos, cercado com as suas dores, cercado com todas as questões que envolvem esse momento. Não é algo banal, é algo sério. No entanto, não é algo desesperador, tá? É uma continuidade. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Isso é cultural, a gente pode fazer aí uma rápida pesquisa, se quiserem, procurando todas as informações sobre o que pensou o ser humano, né, até os dias de hoje, desde a antiguidade até os dias de hoje, com relação à vida futura, e a gente vai sempre encontrar essa ideia, né, de que que ocorrer uma consequência dessa vida atual. Não pode ser simplesmente algo assim, bom, acabou e deu. Né? Então, aí os espíritos vão dizer para Kardec isso. É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal está em não escutá-la sempre. Ou seja, né, a consciência nos diz. Se nós paramos para fazer um momento de reflexão, a nossa consciência, abordar a nossa própria consciência, nós vamos ouvir essa voz, né? E vamos entender que essa voz nos diz que a vida é sim uma grande continuidade entre o nascer, crescer, morrer nessa vida material e recomeçar na vida espiritual, e passarmos por este ciclo entre vida material e vida espiritual até que tenhamos completado a nossa jornada evolutiva. Se pensais bem nisso com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então nos faz bem pensar, a gente já comentou isso aqui no canal, né? A gente usar este fenômeno da passagem para a vida espiritual, do fenômeno da morte física, como um espelho, como algo que a gente pergunta assim, bom, diante disso, diante desse fato da morte, isso que eu estou pensando agora, isso tem importância? Isso que eu estou desejando agora, qual é a relevância que tem? Isto vai ser realmente assim tão fundamental para mim? Eu vou mudar mesmo? Isso vai me tornar melhor? Então, a gente confrontando sempre esse pensamento, isso realmente nos ajuda a ver os valores reais da vida, não ficarmos tão iludidos com as questões materiais. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com o esforço e perseverança. Então, a doutrina espírita é bastante clara com relação a esse pensamento. A vida é uma consequência dos nossos atos. O amanhã é uma consequência dos nossos atos, melhor dizendo.
Então, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo hoje, no aqui e agora, irá ter uma repercussão no meu momento seguinte, tá? Que pode ser ainda nessa vida material e pode ser também na vida espiritual. Aquilo que eu estou vivendo, né, vai ser simplesmente consequência, né? Então, o que eu espero do amanhã é aquilo que eu estou construindo agora, nem mais nem menos. Não vai haver nada milagroso que altere essa realidade. Nós somos os construtores das nossas vidas. Então, o que vai me acontecer amanhã é simplesmente a consequência do que eu estou vivendo hoje, seja isto na vida material, assim também na vida espiritual, na vida depois da morte. Será simplesmente a consequência do que eu estou fazendo agora. Então, Deus é justo e é justo que eu receba as consequências dos meus atos, a responsabilidade pela minha própria existência. Então, se eu desejo viver bem, que eu tome atitudes que me conduzam a isso. Tá? Não vai ser simplesmente com palavras. Tá? Cometi uma série de barbaridades e aí digo, ó Deus, me perdoa e por um dom da graça eu estou perdoada. Não. Tá? Eu vou ter responsabilidade sobre os meus atos, caso eu tenha cometido esses atos que necessitem de um pedido de perdão. O perdão é um primeiro passo. Eu vou ter que, então, no futuro, né, tanto seja esse futuro na vida espiritual quanto em novas existências, me adequar, me equilibrar diante das situações que eu mesma gerei. Já falamos sobre isso, né? Então, isso vai constituir as nossas expiações e as nossas provas em novas existências, assim como também se eu fiz, né? Se eu fiz boas escolhas, se eu tive uma vida de acordo, né, com a justiça, com a caridade, que eu procurei me melhorar o máximo possível, me desenvolver da melhor forma com aquilo que eu tinha ao meu alcance, é natural que eu tenha um futuro tranquilo, né, bom na vida espiritual, porque também já estou vivendo bem agora em razão dessa busca. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade pela sabedoria de suas leis não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia um a recompensa e o outro o castigo pelo bem ou pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Muito bem, já falamos aqui que essa linguagem, né, de O Livro dos Espíritos é uma linguagem do século XIX, é uma linguagem que falava para a cultura daquela época, né? Então a gente encontra muito essas ideias, né, de recompensa, de punição, mas quando a gente aprofunda o olhar e passa dessa superfície, dessa escrita cultural do Kardec, a gente percebe que os espíritos sempre falaram a ele, na verdade, de consequências dos nossos atos, portanto, falando sobre responsabilidade, sobre liberdade de ação, responsabilidade, consequências daquilo que se vive, daquilo que se faz, sem que haja punições ou recompensas gratuitas, simplesmente consequências, consequências dos nossos próprios atos. Então, sem culpa, mas com responsabilidade, sem castigo, mas com as consequências justas, sejam elas boas ou ruins. São sempre as necessárias, ao nosso ajuste com a vida. Então, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria dos atos não são para Ele insignificantes? Óbvio, né, pessoal, que cada um dos nossos atos nem mesmo a nossa própria memória registra. Nós não recordamos e ocupamos muito do nosso tempo com questões que são necessárias, mas que, do ponto de vista espiritual,
não vão fazer com que tenhamos aí uma grande evolução, tá? Por exemplo, se somássemos todos os momentos, todas as horas que dedicamos à nossa alimentação, que dedicamos à nossa higiene, que dedicamos ao cuidado da organização do espaço que vivemos, e tudo isso são coisas necessárias, são úteis, né? Isso daria um grande tempo. Se nós não colocamos, enquanto fazíamos isso, a nossa mente não conseguiu se ocupar com outros pensamentos, bom, isso ocupou muito tempo. E esses atos são, do ponto de vista de consequências insignificantes, porque são meramente necessidades materiais para a saúde física. Muito bem. São importantes, não quero deixar de maneira alguma de dizer que o cuidado com a limpeza, com a higiene não seja importante, não seja necessário. O cuidado com a alimentação sim é, né? Nem só de pão vive o homem, a gente sabe disso, tem a questão espiritual, mas o pão é necessário também, e o pão representa aí a vida material, né? Então tudo aquilo que a cerca tem a sua importância sim, tem que ter o seu cuidado. Mas pensando com relação à vida futura, esses momentos, é ao que Kardec se refere. Muitos desses atos são atos automáticos da vida material. Então, Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então, mais uma vez, os Espíritos estão nos lembrando para prestarmos atenção às leis da vida, porque não é o olhar esse, assim como nós pensamos assim, não é Deus que está me olhando aqui e vai me abençoar, vai me punir, vai me dar uma graça. Não é assim que funciona. Existem leis na natureza que regulam todas as questões, tanto do ponto de vista físico quanto morais, espirituais, emocionais, A gente já falou bastante sobre isso, tivemos toda a série sobre as leis morais, e na sequência vamos fazer outras séries aqui de vídeos abordando o desenrolar dessas leis, buscando uma compreensão ainda mais profunda sobre isso. E são essas leis justamente que mostram quando nós acertamos ou quando nós erramos. Quando nós estamos em harmonia com elas, a vida corre bem, corre tranquila, somos felizes, como a gente costuma dizer. Quando nós nos desviamos dessas leis, aí nós esbarramos nas consequências. E essas consequências vão nos trazer sofrimento. Então não é que Deus está nos olhando e com as suas mãos, assim como se fôssemos marionetes, nos dirigindo. Não, existem essas leis e a nossa inteligência vai nos colocando de acordo com elas ou vamos agindo contrariamente a elas. Então, por isso o exemplo que ele dá. Se eu comer demais, se eu for uma glutona, se eu me entregar à gula, o que vai acontecer? Eu vou ter uma indigestão, porque eu comi demais. Essa é a consequência natural e isso está traçado pelos limites do meu organismo. Essa é a lei natural. E assim será com todos. No que eu extrapolar do necessário, vem a consequência. E aí uma consequência desagradável. Então, assim é com todas as outras coisas, com todos os nossos atos. E aí, vou somente ler aqui, porque Kardec vai estar repetindo um pouco do que eu acabei de dizer, ou eu, melhor dizendo, repetir antes, o que aprendi com essas lições. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Simplesmente felicidade ou infelicidade são colheitas das nossas ações.
Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Bom, deixa eu fazer só uma breve contextualização dessa frase, né, de Kardec. Antes disso, ele narra no texto do Livro dos Espíritos uma pequena história, né, que eu resolvi não colocar em lâminas, mas que ela resumidamente diz o seguinte, né? Um pai deu a seu filho uma fração de terras, deu a ele os instrumentos para cultivar essa fração de terras, né, as sementes, ensinou o trabalho e disse para ele: tudo que tu produzires e colheres daqui te pertence. Isso é uma analogia, né, com a nossa vida. Nós recebemos a vida, né, recebemos o mundo, tudo que contém, todas as condições para nos desenvolvermos, como já falei, e o livre-arbítrio. Tudo aquilo que nós fizermos neste mundo, todas as nossas ações, todas as consequências, tudo que advier delas nos pertence. É a nossa ação. A ação do Pai, a ação de Deus já foi feita, na medida em que nos deu todas essas condições para o nosso crescimento. Então é por isso, né, que há essa comparação e diz que Deus é ainda mais previdente do que esse homem que deu ao filho todos os meios, né, porque ele ainda nos dá a presença dos nossos mentores espirituais. Também já falamos deles aqui no canal, né, lá quando falamos sobre a missão dos espíritos, sobre os anjos guardiães, os nossos mentores, que estão sim sempre ao nosso lado, procurando, né, nos advertir e nos orientar para o bem. Nós é que muitas vezes não nos aproximamos deles e não os escutamos. Então aí é que está o problema, né? Então, qual é a natureza das penas e dos gozos futuros? Aí a gente tem aqui nessa imagem que representa a penalidade imposta a Sísifo, né? É quando isto fala do que pensavam os antigos gregos a respeito da vida após a morte. É um mito muito bonito, é um mito muito extenso, né? Que tem várias interpretações, mas eu quero só pegar uma visão aqui, que isso representa Sísifo, né, após a morte no Hades, condenado a rolar uma pedra montanha acima, né? A pena dele foi essa pedra que se vê ali que ele está, né, empurrando, tem que ser colocada no alto da montanha. Ocorre que ele empurra essa pedra montanha acima. Quando ele chega próximo do cume, o que acontece? A lei da gravidade faz com que ela volte e então ele é obrigado a ficar fazendo este trabalho por muito tempo. Todos os mitos gregos, né, eles trazem uma punição, né, a visão de uma consequência, e sempre uma consequência porque o homem descumpre uma lei natural, descumpre uma vontade de um Deus, né? Então na nossa interpretação, promove uma desarmonia com a natureza da vida, e aí ele é punido por isso. O Hades, ele tinha uma visão, né, todas as penalidades que eram impostas nesse mundo, né, nesse submundo onde ficavam as almas dos mortos, na visão da antiguidade grega, era um propósito de fazer uma reflexão, né, porque eles tinham o Hades e tinham os campos elíseos, né, os locais de descanso, os locais bons, o próprio Olimpo, onde ficavam os deuses. Então, também havia essa ideia de penas e gozos futuros. Mas o Hades era um momento de reflexão da alma, ele não tinha uma ideia de eternidade ali, né? Era para que ele refletisse sobre o que havia feito, né? Que o havia posto nessa condição. Aí depois a gente vai ter, né, desenvolvido pela teologia cristã, a ideia de um inferno e de uma punição eterna, aquilo que fosse ruim para o homem, né? Então aí vem aquela ideia de inferno, purgatório e paraíso, né, que a gente vai comentar num próximo vídeo. E a ideia, né, também de que há uma felicidade
após a morte, não há apenas punições, né? Há também a recompensa, a felicidade. Então, felicidade e infelicidade nós encontramos em toda parte, em todas as condições de vida, né? O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais ou menos racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo a questão da visão do inferno, né? Essa ideia de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Então, eu queimar uma alma é algo impossível. Eu matar uma alma, eu destruir uma alma, igualmente, eu destruir um espírito, né, com questões materiais é absolutamente impossível. Mas era uma crença que, por exemplo, né, durante a Inquisição, por que eles usavam a fogueira? Porque eles acreditavam que assim eles extinguiam, inclusive, né, a possibilidade do retorno daquela alma, né, no dia do juízo final, porque aquele corpo estava extinto, virado em cinzas e não teria como aquela alma retornar, então era a danação eterna para ela, né? Então, a razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Nada disso, mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja, né, que não receba as consequências, não seja punida pelas suas faltas. Lembrando que isso não é uma punição porque eu vou te castigar, mas sim uma consequência, como vimos na questão do exemplo da gula. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida do além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos-las apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer de maneira geral que cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros e etc. Tá? Então, de fato, nas comunicações espíritas, nas comunicações mediúnicas, nós vislumbramos sim esses estados futuros e eles são extremamente diversos, né? São questões que falam da vida de cada um, como nós estamos repetindo meio que incansavelmente aqui, né? São meramente consequências do que se fez, do que se viveu, de como se pensou e se sentiu aqui nesta vida, porque isto é o que somos e é o que continuaremos sendo, portanto. Tá? E aí vem as consequências, por quê? Porque no mundo espiritual nós não teremos mais tantas distrações, né, que a matéria nos coloca, né? Não teremos todos esses véus de ilusão que elas nos cobrem. Estaremos nós com a nossa consciência, com o nosso mundo, tá? Com a nossa realidade emocional, com a nossa... todas, enfim, né? Nós conosco mesmos, com as nossas verdades, a nos confrontarmos e vermos o que de fato fizemos e como estamos andando nessa vida. O espírito na erraticidade abrange na sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas e, de outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. É o momento do autoconhecimento, da autoavaliação, que também já comentamos bastante, né? Porque aí então nós conseguimos encaixar, né, todas as questões das nossas
experiências na matéria, algumas que aqui podem nos parecer inexplicadas, o porquê de algumas doenças que não teriam razão de ser nesta vida, justificadas, de atitudes, enfim, de relacionamentos. A gente vai ter uma visão mais abrangente de tudo isso e ver então, né, o que nos falta para alcançar a nossa evolução. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessantes, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Continuidade da vida, né? É isso o que vemos aí nessa colocação. Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo seus atos mais secretos revelados? Uma hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. A alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo o que vê e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza, o egoísmo é que o aniquila. Ou seja, né, a alegria de viver-se entre amigos. E isso são sempre momentos bons, né? A alegria de se viver com pessoas que se amam, sejam elas familiares ou não, mas sempre a amizade envolve mais amplamente essa gama de relações, né? Então, envoltos nesse amor, tá? Nessa união pura e santa entre irmãos. Isso é bom de se viver aqui, isso é bom de se viver em qualquer local, na matéria ou fora dela. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Bem, acho que já temos uma visão bastante clara de que o Espiritismo é uma filosofia de vida, tá? É um arcabouço de ideias, né? Uma doutrina, por isso a gente refere-se a ela assim, né? Que nos faz pensar a vida e a nossa posição nela e como vivermos da melhor maneira possível, né? Como buscarmos a nossa transformação, a nossa transmutação, né? Buscarmos a mudança da nossa essência para fazer com que todas essas sementes, né? Como Jesus nos disse, somos vós sois deuses, então todas essas sementes de divindade, esses potenciais da alma se desenvolvam, né, conforme o máximo possível ao nosso estado aqui neste mundo de provas e expiações, e isso vai ser, né, a nossa felicidade, a nossa harmonização, o nosso conhecimento, a nossa harmonização com as leis da vida. No entanto, assim como o Espiritismo nunca disse, né, fora do Espiritismo não tem salvação, nós somos o máximo, não, isso não é a doutrina espírita que diz, né? Sempre a espiritualidade, sempre nós vamos encontrar nas obras de Kardec
que essas lições elas estão no livro da vida, tá? Então estão na natureza, é aí que nós vamos aprendê-la. A doutrina espírita é um caminho, tá? É algo que nos facilita essa compreensão, mas não é o único, tá? É possível atingir esse estado por outros caminhos, tá? Então este é o nosso, não quer dizer que o de outras pessoas, outras concepções, outras culturas, outras filosofias não possam levar também a esse caminho, tá certo? Então, não é sem o espiritismo que nós não poderemos atingir, né? Mas sim com os nossos atos, isso é o principal, né? Com a maneira como vivemos. A doutrina espírita nos ajuda a pensar em como vivemos, né? Mas os atos são sempre mais importantes. As penas temporais, né? O que quer dizer esses temporais? Não pensem que são tempestades, né? Isso é uma referência a que elas são sempre passageiras, elas são temporárias. Tá? Hoje nós usaríamos essa expressão, em vez de dizer temporais, nós diríamos penas temporárias. A duração de um sofrimento vai ser o tempo do aprendizado. Então é esse período, isso é o tempo, né? Isso é o temporal, é esse momento em que eu recebo as consequências dos meus atos, né, que me geram sofrimento. E até quando esse sofrimento vai durar? Até que eu aprenda. Até que eu aprenda a não cometer mais aquele ato, tá bem? Então, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espíritos, e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência, porque jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Então, aquilo que eu falei um pouquinho antes, de que temos, e já falamos, estudamos isso, em outros vídeos, as questões das nossas provas, das nossas expiações, são as consequências de atos, de outras existências. Se a gente olha assim hoje, essa é uma pessoa tão boa, por que está passando por isso? Hoje ela é boa, mas provavelmente a consciência dela ainda determinou a ela mesma que ela necessitasse de alguma prova, ou de passar por alguma expiação, para que ela de fato se harmonizasse em plenitude com esse aprendizado que ela se propôs, que ela necessitava fazer. E aí, após isso, esse sofrimento não se repetirá. Por isso que ele é temporário, decorre do aprendizado. Então, construir futuro. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à vida futura. Que inutilidade é essa? É a inutilidade de viver apenas para o imediato, apenas para o material, apenas para essas coisas que virarão pó depois da morte, não irão conosco, não seguirão. O que seguirá conosco na vida futura, que é o tema do nosso vídeo? A nossa inteligência ampliada, os conhecimentos que tivermos adquirido, as virtudes que tivermos construído, os vícios que tivermos debelado e enterrado por aqui. Isso é construir o futuro. E a inutilidade a que este texto se refere é quando a gente não se importa com isso, quando nós não pensamos nem um pouquinho na nossa vida interior e não pensamos nem um pouquinho em o que nós podemos melhorar. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, a da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito.
Então, a gente pode dizer aí, os meus vícios vão ser aquilo que eu farei de mal para mim mesmo e para os outros. As minhas virtudes serão as responsáveis pelo bem que eu fizer a mim mesma e aos outros. Portanto, essa balança vai pesar, né? Esse nosso mundo interior aí. E aqui está, né, o que nós abordamos nesse vídeo. Peço que vocês façam a leitura, tá? Eu não coloquei aqui questão a questão, porque já são repetitivas, né? Estão reprisando algumas temas que já foram abordados, né? Então, para que isso não ficasse muito extenso, nós colocamos o resumo, a essência do que se encontram nas questões 958 a 990, tá bom? Então, peço que leiam, né? Nunca deixem de ler o texto na íntegra, de fazer as suas considerações, as suas reflexões, tá? Isso faz bem ao nosso crescimento. E no nosso próximo encontro, então, penas e gozos futuros e as nossas últimas questões nesse estudo de O Livro dos Espíritos. Fiquem bem e até a próxima.